Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho falar algo que eu nunca compartilhei aqui com vocês totalmente, 100% em detalhes, tá? Muitos sabem, outros não, mas algumas pessoas sempre me perguntam assim, por que eu mudei? Como foi que eu me tornei quem eu sou? Porque eu tinha um comportamento e hoje eu tenho outro. Então as pessoas sempre me perguntam. E eu decidi compartilhar com vocês a minha história para que vocês entendam, tá? E recebam algo da parte de Deus para vocês, porque nesse processo todo, tudo tem a ver com Deus. Nada comigo, porque eu sou só uma ferramenta de Deus aqui na face da terra, mas tudo tem a ver com Deus. E como que essa história começou, né? Meus pais, que foram agricultores e comerciantes, né, se apaixonaram, tiveram um relacionamento, se casaram e aí minha mãe engravidou da minha pessoa. Quando minha mãe engravidou, ela não sabia que tinha um problema com o sangue do meu pai, que não era compatível, então eu tinha uma grande chance de nascer com alguma deficiência. Preocupado com isso, meu pai fez uma promessa com Deus de que se eu nascesse bem, ele iria caminhar mais de 6 léguas, e assim eu nasci bem. Meu pai caminhou até o pé dele ferir muito, e meu avô terminou com ele a promessa. Então, assim, quando minha mãe me contou isso, alguns momentos eu não tinha noção do que isso significava, né? Mas depois, com o passar do tempo, nós fomos compreendendo quais são os verdadeiros atos de amor, o que é o verdadeiro amor. Então, quando eu compreendi muito bem o que foi isso, eu disse, meu Deus, meu pai foi que eu não poderia... Ele poderia não estar nem aí ou não fazer, né? Mas ele fez e isso me chamou a atenção e eu tenho um carinho enorme por ele, desde esse ato, assim, né? E, assim, o meu relacionamento com meu pai sempre foi muito, vamos dizer assim, engraçado. Porque nós fazemos uma imagem do nosso pai que muitas vezes eles não são 100% daquela forma, né? São pessoas como eu e você, que tiveram um relacionamento, que tiveram filhos e que tiveram a educação daquela forma. Então, muitas vezes nós cobramos tanto dos nossos pais e não nos colocamos no lugar deles, que eles deram o melhor por cada um de nós. Então, nesse processo todo nosso, meu pai sofreu 4 AVCs. O primeiro foi muito leve, eu tinha uns 13, 14 anos. O segundo já foi um pouco mais, vamos dizer assim, forte, nessa linguagem mais comum para vocês entenderem melhor, né? Foi um pouco mais forte, ele já tinha ficado na UTI, lá em Petrolina, nós ficamos 30 dias lá, toda a família deu suporte. Obrigado, minhas tias e meus tios, muito obrigada a vocês por tudo, né, também, por não nos abandonarem nesses momentos. Então, a toda a família, todos os meus amigos e amigos do meu pai, da minha mãe também, todo mundo sempre foi muito presente. E aí o segundo foi forte e tal, meu pai ficou ele tinha uns 46 anos, ficou sem andar, sem falar, mas recuperou, né? Ele era jovem, então graças a Deus ele recuperou. Então ele tinha ficado sem andar e sem falar, e aí eu tinha fé, ele também tinha muita fé, todo mundo orava muito e ele voltou. E aí eu comecei a ver os milagres de Deus acontecendo literalmente. Passaram-se alguns anos, meu pai em 2011, 2012 sofreu outro AVC, só que esse foi leve, eu já tinha concluído a minha faculdade de Direito, já estava aqui em Paulo Afonso, e aí ele ficou uns 2, 3 dias internado e logo recebeu alta e começou o processo de novo, fono, físio, e aí ele restabeleceu, voltou a andar e a falar normalmente. No quarto, foi o pior de todos, por quê? Porque a assistência... A assistência primária dos médicos, ela é muito importante. E acabou que demorou, tudo foi um pouco muito demorado. Então eu estava em outro município, minha mãe me ligou, eu vim para o município de Paulo Afonso, que é onde nós residimos. E aí houve esse atendimento do meu pai, primeiro com meu irmão. Só que nós já sabíamos quais eram os sintomas, o que causava e como proceder por conta desse tempo. São 17 anos. Então a gente já tinha uma certa experiência. E aí eu falava com o médico, meu irmão, minha irmã também, o médico, né, dizendo que ele que é o médico. E a gente, tudo bem, tá, então tudo bem. E aí não colocaram a sonda nele. Quando não colocaram a sonda, né, meu pai ficou sendo alimentado via oral, ele broncoaspirou a comida e aí ele ficou com pneumonia.
E aí o quadro dele só agravou, porque ele tinha que ir para uma UTI e aqui na região não tinha UTI disponível, né? E aí o quadro dele agravou. Eu lembro que no sábado à noite nós fomos para a ala vermelha, eu não podia entrar, só que Deus é tão maravilhoso que mandou Felipe, né? O nosso primo vir, que Felipe estava no 9º período de medicina, de férias, então o Felipe veio, deu toda a assistência. E eu lembro que exatamente nesse sábado à noite eu chorei, fui pra casa, chorei com minha irmã, todo mundo chorou. Mas eu fui deitar um pouco e eu disse assim, eu vou descansar porque Deus está no controle e amanhã Ele vai tomar uma providência. Eu não sei qual é a providência, mas Deus vai tomar providência. E logo no domingo pela manhã era o horário da visita, 9 horas. Então eu sempre cheguei lá, falei com meu pai o que estava acontecendo, tudo. E ele muito ligado, porque meu pai sempre foi muito ligado. Ele só apertava muito minha mão, muito mesmo. Eu utilizava uns anéis e ele apertava tanto que esses anéis, até esse anel que eu tô usando aqui, amassou muito. E ele queria falar, só que ele não conseguia. Aí eu lembro que eu saí para minha tia entrar e conversar com ele, eu lá sentada. E minha tia tinha perguntado assim, Marcela, você já pediu para seu pai aceitar Jesus e tudo? Só que meu pai já tinha aceitado, nós somos, na verdade, da igreja evangélica, então ele já frequentava e tudo. E assim, eu fiquei, minha tia tava me pedindo pra eu perguntar ao meu pai, porque isso são atos finais, né? De quem já está prestes a descansar. E eu dizia, não, eu não acreditava naquilo, né? Até que um enfermeiro me chamou e disse, Marcela, você tem que aceitar que já são 4 AVCs que seu pai sofreu e tal. E eu também olhava pra ele, eu não aceitava o que ele tava me falando, porque no meu coração Deus não me dizia aquilo. Apesar de saber que nós somos limitados, que vai ter o dia que todo mundo vai descansar, mas eu não aceitava aquela situação. E até que aí uma amiga muito especial minha conseguiu um contato, e aí nós conseguimos o encaminhamento dele para a UTI, né, lá em Arco Verde. E nesse processo, eu lembro que no final da tarde, outra família tinha um parente para ser removido também, só que o parente veio a falecer e isso antecipou a ida do meu pai. Então, ao mesmo tempo que eu via as pessoas se desesperando, chorando, tudo, Deus estava me dando uma oportunidade. E eu dizia, meu Deus, então vamos lá, se é a nossa vez, vamos lá. Nós organizamos tudo. Eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, organize a mala, organize tudo, que nós vamos não sei para onde, mas coloque travesseiro, lençol, e assim foi feito, né? Então fomos eu, minha irmã e o motorista, né? E acompanhando a UTI móvel com meu pai para o município de Arco Verde, Pernambuco, que fica mais ou menos uns 290 quilômetros daqui de Paulo Afonso. 200 e pouco, quase 300. E aí, quando chega lá à noite, meu pai, com muita falta de ar, né? Não tinha mais a vaga. E aí 10 horas da noite, tudo fechado, um dia de domingo, eu disse, agora? O médico disse, não tem oxigênio. E aí eu fiquei, meu Deus, um frio, minha irmã começou a chorar, eu ainda chorando um pouquinho, mas não, tem que resolver a situação. E aí eu vi um pessoal do estado, passando com a UTI do estado, e eu disse, onde é que vende? Aí o rapaz estava com um crucifixo, eu disse, é esse daí que vai me dar a resposta. Aí ele disse, eu não sei, mas um amigo meu sabe. E aí eles me passaram contato, eu peguei o cilindro que estava vazio, me abracei com esse cilindro e nós fomos comprar o outro. E no caminho eu disse assim, Senhor, eu não sei o que é que o Senhor quer que eu venha aprender com com tudo isso que está acontecendo, mas por favor, deixe meu pai chegar na UTI, que se ele chegar até lá, eu vou servir ao Senhor, vou fazer o que o Senhor quiser na face da terra, mas me deixe, pelo menos, saber que eu fiz o que eu podia fazer, né? E aí nós fomos pegando nos oxigênio e fomos para Caruaru. Quando chegou lá, Deus é tão maravilhoso que meu primo, como eu falei, estava fazendo medicina, e aí ele encontrou com um amigo que fez uma disciplina de neuro com ele, e foi logo assim de frente, disse, quem é esse rapaz? Ele disse, é meu tio, e aí internou meu pai, meia hora estava entubado. E aí eu senti muito grata. Nesse período que meu pai estava entrando, o enfermeiro disse assim, deixa ela ver o pai dela, deixa ela se despedir do pai dela. E eu olhando assim, eu disse, esse povo tá achando que meu pai ia morrer. Só que no meu coração não tava, então meu pai entrou, nós preenchemos toda a documentação e tal. No outro dia que nós fomos visitar,
nós já sabíamos, né, todo o procedimento, que era no mínimo 10 dias para o antibiótico reagir ou não, como ele ficou muito tempo sem ser entubado, também houve um certo prejuízo. Então nós estávamos cientes. E aí nós fomos descansar no hotel 2 dias, depois começamos a procurar um local para ficar, porque não tinha condições de ficar só em hotel, né? E eu liguei pra todo mundo, meu Deus, 30 dias, eu só preciso de 30 dias, no mínimo 30 dias. E eu sei que eu e minha irmã rodamos esse Caruaru inteiro atrás de alguém que alugasse um apartamento. Nós não conseguimos inicialmente, e aí nós fomos almoçar. E eu disse, Vivian, todo mundo dizia assim, 5 horas da tarde. E a visita do meu pai era às 16 horas. E eu ficava só pensando assim, o que é que Deus vai fazer? Porque ele ficava, né, me antecipando. E aí foi quando eu falei assim, é o seguinte, se nós temos a visita de 4 horas, se der 5 horas e der 4 horas, o médico vai dizer como é o estado de Painha. Se ele for sair, Deus vai providenciar. Se não é porque não vai dar certo e pronto, e a gente já vai se preparar. E minha irmã disse, né? Vamos lá. Quando nós chegamos no hospital para visitar o meu pai, tinha um arco-íris bem lindo. Eu disse, vai dar certo. E aí nós entramos, o médico passou algumas orientações e tudo, mas nós saímos lá bem positivo. E minha irmã disse, Marcela, são até 5 horas, então já tá perto de 5 horas, vamos tentar ligar. E nós ligamos tanto que os corretores diziam, você é a menina que seu pai tá na UTI internado 30 dias e você quer um apartamento para 30 dias, né? Eu dizia, ele disse, mas ainda não foi liberado, ninguém sabia. E um rapaz tinha me dito assim, Marcela, em tal lugar tem uns apartamentos assim. Só que eu disse que sabia onde era, mas na correria toda eu tinha esquecido. Aí eu falei assim, minha irmã, vamos comer alguma coisa, né? Porque a gente já tava enjoada de tanta comida de shopping, de tudo. Aí ela disse, vamos, eu vou comer uma sopa, vamos lá. E aí quando nós fomos jantar essa sopa, que eu olhei, estacionei, eu olhei assim, eu estava lá a placa, aluga-se quartos. Eu Vivian, a minha irmã, né? Ela disse, ligue. Quando nós ligamos, a senhorinha atendeu, eu disse, minha filha, pode vir que eu estou aqui. Geralmente o pessoal mora em outro lugar, né? E a senhorinha morava no térreo. Eu disse, oxe, vai ser esse? Aí nós subimos, fomos olhar o quarto lá, que era um quarto, tipo um flat, mas ótimo, perfeito. E aí nós fechamos com ela e tudo, minha irmã muito organizada disse assim, dona, me dê um recibozinho, né? Para que eu organize tudo, a despesa com meu pai. E ela, tá certo. E no outro dia, pela manhã, quando eu acordei, antes de viajar, que eu iria retornar para o trabalho, eu vi lá no recibo o nome do esposo dela, né? Que é seu Bigode, mais conhecido como Bigode da Rabada, lá em Caruaru, fica em frente à Unicompras. Então tinha lá escrito José Deusdedete, o nome dele. E quando eu vi Deus naquele papel, eu disse, não, meu Deus, esse homem poderia ter todo o nome da face da terra, mas aqui no nome dele tem Deus. E ele era assim, um avô, sabe aquela pessoa muito querida? Eles nos receberam tão bem, mas tão bem, que só era gratidão. E nesse período, meu pai ficou 3 meses no hospital, nós oramos muito. Meu pai ficou 30 dias na UTI, depois da UTI, ele saiu, né? Foi para a área clínica lá. E nesse período foi um período de muita oração. Orava com ele, orava com todos ao redor dele. Foram momentos muito fortes. Eu nem sabia se eu estava viva ou se eu estava morta, porque quando eu entrava no hospital era de um jeito, quando eu saía era de outro. E assim, o hospital era um ambiente que as pessoas estavam vivas e daqui a alguns minutos elas faleciam. Então isso me causou uma série de ações, de sentimento, muita coisa. E até que uma senhorinha, eu tive que orar para que ela descansasse. Eu dizia assim, Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou. E aí, do nada, eu levantei, orei, fiz uma oração, pedi perdão. E quando foi com 1 minuto, mais ou menos, ela faleceu. E eu fiquei assim, meu Deus, ela tem uma filha única. A filha dela não estava com ela lá no momento, quem estava era uma cuidadora, e a cuidadora não estava também, só quem ficou com ela fui eu. E eu cuidando do meu pai, cuidando dela ao mesmo tempo. Então, foi algo assim que me marcou muito. Outras pessoas faleceram. Foram umas 4 a 5 pessoas, mas que eu presenciei umas 3, mais ou menos. E isso me deixou muito assim,
pensativa. Ao mesmo tempo, eu trabalhava em 2 municípios prestando serviço, então eu tinha que trabalhar. E assim, eu me abatia, eu ficava triste, eu chorava, mas sempre dando o meu melhor. Indo lá, acreditando, orando, muito joelho no chão, muita oração. E até que eu me lembro que no Dia dos Pais, eu fui para a igreja, né? E meu pai, todo domingo na igreja, ele guardava o meu lugar. E aí, quando eu fui no domingo, Dia dos Pais, um rapaz disse assim: e aí, como é que seu pai tá, né? A Marcela, eu disse: não, tá bem. Ele disse, mas você tem que se preparar. Porque o seu pai, né, você sabe que ele pode vir a falecer. Não sei o que, eu fiquei olhando assim, eu fiquei meio triste, chorei um pouco, fui pra casa, fiquei assim, né, pensando, refletindo. E aí eu disse: meu Deus, esse é um Dia dos Pais que eu queria estar com meu pai e eu não estou, porque quem tinha ido visitar meu pai foi minha irmã e meu irmão. O que é que eu vou fazer? E meu pai sempre acreditou muito no que eu falava, porque eu dizia assim: meu pai, vai dar certo, o senhor tá bem. Eu conversava com ele na UTI, orava o Pai Nosso com ele na UTI, passava um relatório, na verdade, de tudo que acontecia, né? E ele entendia tudo aquilo. Eu aguento firme que a gente vai sair daqui. E ele acreditou. Eu disse: quer saber, eu vou fazer um vídeo pro meu pai e vou falar pra ele vir-se embora. Porque ele, assim, ele tá... A doença do meu pai, eu comparo ela muito ao esposo de Isabel quando soube que ela estava grávida, né? Que viria o anjo Gabriel foi dar a notícia pra ele, de João. Por quê? O anjo falou pra ele e ele meio que não acreditou e um anjo calou ele. E o meu pai, ele é 100% consciente e lúcido, minha gente. Vocês precisam ver, ele é lúcido. Agora ele ficou cheio de sequelas, né? Ele não fala, ele não anda, ele é acamado, mas ele entende tudo que você diz. E aí eu peguei, gravei um vídeo, disse: ó, pai, o senhor tá bom, venha pra casa. Eu não vou mais a ele visitar, venha pra casa. Minha irmã disse que ele assistiu 3 vezes. Aí veio os mistérios da Bíblia, né? Que aconteceu 3, 7 vezes e tal. E aí ele assistiu, acreditou. Quando foi no dia 17, 18 de agosto de 2017, meu pai voltou pra casa. E o que foi que eu fiz? Como eu já era muito grata a Deus por tudo, porque eu pedi para Deus deixar ele chegar até o UTI, né? E Deus fez muito mais, multiplicou, porque nesse período nós oramos, agradecemos. Eu comecei a mudar o meu comportamento também, a ser mais obediente, a ajustar a minha vida. E aí eu disse: meu Deus, como é que eu posso agradecer? Aí eu fui, como eu trabalho na área pública, eu disse: eu vou fazer um evento na área da educação, porque a educação é a base de tudo. E esses profissionais que atenderam muito mal o meu pai, porque que não tinha material, tudo é a educação. E você só consegue amar o próximo, tratar bem ao próximo com a educação. Se você não tem educação em casa, no mínimo que você pode fazer o quê? A educação do seu colégio, do ambiente que você vive, né? E aí eu tinha organizado um evento com uma querida amiga, a Ana Jaqueline Braga, né? Que ela é lá de Brejo Santo, com Indianara, com Éder. E eu disse: eu nessa fé, que sempre movida por fé, minha gente, vamos organizar que vai dar certo e tal. E eles disseram: sim, Marcela, vamos. Eu tinha um sócio na época que eu tava montando a empresa e tudo. E ele disse: vamos, e todo mundo acreditando, vamos. E nós fizemos o evento. Quando nós acabamos o evento, meu pai chegou em casa. Vocês têm noção, eu tava com enxaqueca tão grande, mas meu pai chegou em casa. Quando meu pai chega em casa com escara. O que é uma escara? É uma ferida, porque tinha que virar ele, né? Tem outro nomezinho, mas não tô lembrando agora. Tinha que virar ele, né? O decúbito, colocar ele em decúbito. E aí o pessoal não virava ele, os técnicos lá também. E aí ele veio pra casa com essa escara. A maior parte dos pacientes que vão para a UTI, eles saem de lá com escara. E aí meu pai veio. Até então nós não sabíamos como era. Meu pai ficava muito deitado. E eu olhava e disse pra minha irmã: eu acho que tá quase bom. Só que não tinha nada de bom naquilo. Ela disse: vamos ver. Nós procuramos um profissional. Até que uma amiga, Gilza, né, muito querida, a mãe dela passava por uma situação também similar, de doença, e aí tinha um rapaz que fazia os curativos, que é José Carlos, meu querido amigo hoje. E aí José Carlos foi cuidar desse ferimento do meu pai. E ele disse: Marcela, aqui tem que debridar. Se vocês sabem o que é debridar, a carne estava
acho que necrosada, e ele teve que tirar. E eu tive que segurar o meu pai. Então, quando eu segurei dessa parte, eu não aguentei, tá? Eu vi estrela rodando, tudo acontecendo, mas eu não aguentei. E aí, o marido da minha tia tava lá, foi quem segurou meu pai. E porque mexe muito com suas emoções, né? Então, e eu dizia assim, não, Jesus sara todas as feridas. E se Jesus sara todas as feridas, ele vai sarar essa do meu pai. Eu ficava imaginando, orando, mentalizando que ele iria fechar, mas eu pensava do dia pra noite, né? Só que não era só uma ferida, era um processo por trás da ferida. Que aí foi quando José Carlos me chamou para eu retornar à igreja, né? E aí ele foi me falando sobre a minha missão, sobre o meu propósito. Nesse mesmo meio tempo, eu fui firmando a minha identidade, eu fui fazer os cursos de coaching que eu fiz para me autoconhecer mesmo, entender quem eu era, que o problema não estava nos outros, que o problema estava em minha pessoa, nas minhas escolhas, no meu próprio comportamento. E aí, depois de 7 meses, Deus nos abençoou, que a ferida do meu pai fechou, graças e glória a Deus, né? Foi um período muito difícil. Minha irmã perdeu o bebê dela nesse período também, ela engravidou, perdeu. E assim, foi uma série de fatores. No outro ano, após fazer um ano que meu pai tinha retornado, meu tio faleceu com um acidente de trânsito. E quando ele faleceu, minha mãe disse, Marcela, tudo sou eu, né? Tudo é Marcela. Eu falo que aqui em casa tudo é Marcela. E aí, minha mãe, Marcela, vamos. E a gente providenciou, foi pro velório. Chegou lá no velório, minha mãe, ore. E eu, meu pai do céu, né? E eu orei, vamos. Tudo. E eu sempre à frente de tudo. Mas com os meus pés sempre firmados na rocha firme, né? Deus, Jesus, porque eu tava vendo o agir de Deus. E toda dificuldade que eu passava, eu dizia, tem coisa boa a acontecer. Alguma coisa boa vai acontecer, alguma coisa boa vai acontecer. Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, que apesar de tudo isso que nós passamos, tem muitos detalhes, gente. Mas eu já contei pra vocês aqui mais de 4 milagres, porque o meu pai chegou na UTI, meu pai saiu da UTI, meu pai fechou uma escara dele, outras pessoas foram beneficiadas com toda essa doença. Então, houve milagre? Houve muitos e ainda hoje há. Porque o custo com meu pai, vocês não têm noção, aqui na minha casa é uma semi-UTI. Tem tudo. Nós cuidamos dele literalmente 24 horas. Fazem mais de 10 anos que eu não durmo direito. E nem por isso eu deixei de ser uma pessoa que correu atrás dos seus sonhos. Como eu falei pra vocês, nesse meio tempo eu fui controladora de um município, eu trabalhei com contratos, eu trabalho, cuido dele, me esforço. Às vezes eu fico muito exausta, muito cansada, né? Mas eu sei que Deus está no controle, que Ele vai fazer o melhor, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu aprendi a dizer não para as pessoas. Aprendi que nem todos têm a mesma força que eu tenho, porque minha mãe lida de uma forma, minha irmã, meu irmão, cada um lida do seu jeito. Mas geralmente sou eu que tô lá, né? Na ponta, dizendo não, vai ser assim, assim, e determinando. Então, também pelo fato de eu ser forte, as pessoas acham que você tem que ser 100% forte. Não. Você pode errar, você pode ficar triste, e vai haver dias que você não vai querer fazer as coisas e tá tudo bem por isso. Hoje eu tenho essa maturidade por conta dos cursos que eu fiz. Eu tive que renunciar a relacionamento, porque a pessoa que estava comigo à época não tinha paciência. Então, eu sabia que eu tinha uma prioridade, porque a palavra de Deus diz que a gente deve honrar pai e mãe, né? Sobre todas as coisas. E eu comecei a observar que os bons profissionais são aqueles que honram seus princípios, que têm valores, propósito, missão de vida, porque eles vão conseguir ser fiéis e vão dar conta do que eles têm que fazer. Comecei a assistir muito culto online, então assistia Tiago Brunet, a pastora Thalita, tem Natália Leandro também, diversos pastores. O tempo que eu tinha, eu estou hoje, até hoje, escutando a palavra de Deus lá, incessantemente, incansavelmente. Por quê? Porque somente Deus é quem nos edifica, somente Deus é quem nos coloca de pé. Eu lembro que tem uma música que ela fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Tá vendo aí? Sara todas as feridas, né? Me ensina a ter santidade. Quero honrar somente a ti. Quero amar somente a ti. Vocês estão vendo aí, né? Porque eu sei cantar. Eu não vou cantar aqui pra vocês sorrirem de mim, mas da minha pessoa.
Mas, assim, eu já cantava e declarava, dando banho no meu pai, que iria sarar. Então, vem muito, tudo acontece de acordo com a nossa crença, com a nossa fé, no que nós acreditamos de verdade. E para você acreditar de verdade, você tem que mostrar através de seus atos. Então, hoje, eu, Marcela, o que é que eu faço? Que me move, que de acordo com o meu propósito, com minha missão. Tudo que for ligado à educação, à saúde, eu estou envolvida, sim. Pessoas que querem ser melhor, que dão o seu melhor, eu estou lá junto com elas, dentro do meu limite, porque meu pai, ele depende 100%, como eu já falei pra vocês, da nossa ajuda, da nossa alimentação. Eu não durmo, mas hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso. Em compensação, até fiquei emocionada, ó. E Deus vem me honrando muito, 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 muito. Com essa pandemia eu fiquei calma, tranquila, porque eu sei que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Eu falo sempre, eu só pedi a Deus para meu pai chegar na UTI. Meu pai já está em casa há 3 anos, então eu só tenho motivo de comemorar e agradecer. E eu queria falar isso para você hoje, né? Nada vai ser fácil, mas nós temos um caminho a seguir, uma escolha a ser feita, fazer o que deve ser verdadeiro. E a única verdade que existe é Jesus. A base de tudo e de todo o empreendimento, de tudo que você quiser que dê certo. Você chama Jesus para o seu negócio, que vai dar certo. Agora, se você não chamar, eu já não garanto nada para você, porque ele veio aqui e pagou um preço muito alto pela nossa liberdade. Então, vamos fazer valer tudo isso. E espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da minha história. Eu vou compartilhar outras e outras coisas com vocês que sejam importantes, mas eu queria compartilhar essa história porque é uma vitória muito grande e dela decorrem outras e outras histórias. Então, se vocês quiserem saber, vocês vão compartilhar e vão dizer assim: Marcela, qual é o próximo milagre? Coloquem aí, qual foi o próximo milagre? Que eu tenho muitos para contar para vocês, muitos, de relacionamento, de vida financeira, de tudo, porque eu só vivo pela graça de Deus, pela misericórdia dele. E assim, muitas pessoas dizem que eu sou forte, né? Até hoje, um amigo meu que fez o curso comigo, né, o El, ele disse assim: essa mulher é muito forte, todo mundo, você é muito forte. E eu não sabia que eu era tão forte, e eu sou forte, corajosa, determinada, sim, porque eu sou filha de Deus, e Deus é tudo isso, né? Organizado, tudo maravilhoso, forte, corajoso. Então, eu tenho a herança do céu na minha vida, que é Deus. E você pode também ter. E se você quiser me ajuda no que você precisar, você me fala que se eu puder, se eu ver que você realmente está interessado, aí nós vamos seguir em frente. Se não, vai ter o tempo certo. E eu vou estar aqui esperando você também para te ajudar no que for necessário, tá? Mas desde já, o que é que eu quero te dizer? Invista no Senhor, na palavra de Deus. Leia incessantemente. Era tudo o que o pessoal disse assim: Marcela, leia a palavra, leia a Bíblia. E eu li. E hoje eu passo por poucas coisas, porque nós somos seres humanos, né? Mas leia, acredite em quem tem tudo para te dar, que é Deus. Agora você precisa saber mais sobre ele, tem intimidade, tá? É isso, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.